amigos. E hoje, de uma maneira muito peculiar, num lugar onde muitos amigos se encontram. Hoje nós estamos aqui no restaurante Planetas, onde a maioria dos atores se encontram. E eu estou ao lado de uma pessoa muito especial. Eu estou hoje com Norma Bloom, uma querida amiga, uma grande atriz, autora, terapeuta, uma profissional do mais alto quilate, uma das pessoas mais especiais que eu encontrei na minha vida. Norma, é um prazer enorme estar aqui com você, tomando esse suquinho entre amigos. Ai, querida, nossa, eu te amo há tantas décadas, né, que a gente se conhece, que a gente É verdade. né, amigona, irmã quase já, Já né? fizemos algumas coisas. Já fizemos várias coisas. É um prazer estar aqui. Norma, o Entre Amigos, ele tem como foco falar do trabalho do ator, Sim. no teatro, na televisão. E hoje a gente vai querer te perguntar como é que você começou a ser atriz? Como surgiu isso na sua vida? Ah, isso foi uma coisa muito engraçada, porque assim quando eu já tinha 6, 7 anos, meu pai tinha 2 primas e que eram muito melhor de vida do que nós, porque na minha infância eles eram refugiados, né? Vieram para o Brasil um pouco antes da guerra, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Você nasceu no Brasil? Eu sou brasileira, nasci no Brasil, mas eles tinham acabado de chegar, né? E eu ia muito na casa dessas primas do meu pai, que eu chamava de tias, e eu amava elas assim, de paixão. E elas já estavam no Brasil há mais tempo. E aí, eu não sei, eu começava uma coisa que eu não fazia na minha casa, mesmo porque não tinha muito com o quê, né? E as minhas tias tinham muito chapeuzinho, né? Isso, década de 40. E chapeuzinhos, eu lembro que a minha tia Margarida tinha um chapéu com um véu assim, de coisa. E eu brincava com aquilo. Então eu botava o sapato de salto delas, ficava andando por ali, botava o chapéu. Meu pai adorava fotografar. Eu tenho até essa foto vestida com o terninho da minha tia, de florzinha e com aquele chapéu. Então eu sempre gostei de fazer, tipo assim, personagens. Mas na minha brincadeira, em casa mesmo. Aí, com 9 anos, pertinho da minha casa tinha uma escola pública e com um centro cultural, isso em Copacabana, porque eu sou carioca. Aí tinha esse centro cultural. E lá você aprendia um monte de coisas. E tinha um auditório. Esse auditório virou um teatro, era um teatro, né? E aí tinha o quê? Tinha aula de marcenaria, tinha aula de pintura, tinha uma biblioteca, que eu consegui ler todos os livros da biblioteca. Eu li muita literatura brasileira, porque tinha ali, então toda semana eu pegava 2, 3 livros. Sou uma devoradora de livros até hoje, e eu levava os livros. Mas a coisa mais interessante é que, de repente, eles puseram lá uma professora de declamação. Então, ensinar a quem quisesse, lá das crianças, dos adolescentes, ensinar a ler poesia, ensinar a falar poesia. A gente subia no palco para fazer isso e tudo. E aí, esta professora resolveu montar uma peça infantil, A Bela Adormecida. E tudo bem, ela me botou, porque eu era muito bonitinha. Eu fui fazer a princesa. Muito bonitinha, muito modesta, Não, viu, gente? Olha, quando eu cheguei em São Paulo, tinha um programa na TV Record. E foi quando, pela primeira vez, eu vi, ao vivo, uma lindíssima fada, que era Norma Bloom. Ela realmente encarnava a fada dos meus sonhos. Oh, meu Você Deus! era lindíssima. Continua muito linda, né? Mas, nossa, você era a fada dos sonhos. Bom, aí eu fui escolhida para ser a princesa principal. Ensaiamos, e eu tinha 9 anos e, de repente, chegou essa professora e falou assim, não, você tem o R meio preso, meio puxado, né? Você tem esse R assim... você não vai poder falar princesa. Você vai ser uma das fadas,
mas aquela que não abre a boca. Aí, tudo bem, foi um pouco um trauma, né? Mas nessa época eu nem sonhava em ser atriz, nada. Só que eu estava curtindo fazer o papel, Claro. curtindo aquilo, tá? E aí pronto, porque eu tinha um R preso, aí ela virou para mim e falou assim, olha, desiste, você nunca vai ser atriz. Bobinha. Aí foi a maldição da bruxa má, né? Da Aí, bruxa madrinha. Aos 12 anos, a TV Tupi, inaugurando no Rio de Janeiro as suas transmissões ao vivo. A TV Tupi, primeiro nós ficamos 2 anos na Praça Mauá, onde eram os estúdios da Rádio Tamoio e da Rádio Tupi. Então eram estúdios assim, estúdio de rádio, era uma coisa pequeniníssima e lá a gente fazia. Aconteceu o seguinte, meu pai era um professor de inglês, professor Roberto Blum, muito querido dos alunos, e tudo que ele fazia era com música, ensinava os alunos a cantar em inglês, músicas folclóricas, e ler pequenas peças, cenas de peças de teatro, e levou isso para a televisão. E eu era a grande auxiliar do meu pai, porque eu falava inglês impecável de berço, e eu era auxiliar dele nas aulas de gramática, mas sempre tinha os melhores alunos dele dos colégios, dava aula em 5 colégios, ele pegava. O Domingos de Oliveira, o diretor de teatro e de cinema, era um desses que fazia essas cenas com a gente. E aí o Jaci Campos, que tinha um programa na TV Tupi chamado Câmera 1, me viu representar nas aulas de inglês e me chamou para fazer, isso aí eu já estava com quase 14 anos, me chamou para fazer, que ele ia transmitir. Ele montou a peça Nossa Cidade, do Thornton Wilder, Para a que TV. se passa em 3 atos, mas foi adaptada para a TV. E eu fiz a protagonista. Então, aquela menina que recebeu a maldição da bruxa má, de que nunca ia ser atriz... Estreia de Estreia estrela. de estrela, entendeu? E aí foi um sucesso. Aí começou, o Fábio Sabag me chamou para ele, tinha um teatrinho infantil Troll, que chamava Troll na época, depois foi Antártica, e todo domingo eu estava lá fazendo fadas e princesas, por causa da idade também, Isso é né? a beleza, né? Né? Um programa de 1 E o seu hora, talento? que foi um sucesso naquele Rio de Janeiro, que no verão era de 2 às 3 esse programa, todos os domingos. O verão, a praia esvaziava, que as pessoas iam para casa na praia, largavam a praia para ir assistir o teatro infantil. Aí eu tive um príncipe durante muitos anos, que era o Roberto de Cleto, a bruxa era a Zilka Salaberry, tinha o Paulo Padilha fazendo os ministros. E quando você saiu da TV para o teatro? Então, o próprio Fábio Sabag montou um teatro, lá que agora se chamava Glaucio Gil, no mesmo lugar daquele auditório, e estreou com a peça Nossa Cidade, de novo, eu no papel principal. Olha, Então, a peça que eu estreiei na televisão foi a mesma que com 18 anos eu estreiei. Mas com 14 anos eu já fiz meu primeiro longa-metragem, Sai de Baixo, que eu passei por teste, e depois eu fiz muito cinema também, nacional. quer dizer, você começou na TV, Com aulas de inglês, Dando- aos 12 anos. dando aula de inglês, Dando ajudando a dar aula de ajudando a aula inglês. de inglês Aham. e fazendo umas ceninhas. Foi, fez umas ceninhas, e dali Aí foi pro nessa teatro, época do teatro pro eu cinema. tocava violãozinho, mal tocado, mas tocava, então eu cantava as musiquinhas, né, do folclore inglês, escocês e americano. E aí, quando você começou a escrever, porque você é uma grande autora, você escreve coisas maravilhosas. Nós fizemos há pouco tempo a leitura de uma peça da Norma Blum no Teatro Augusta, no projeto Cena 10, uma peça belíssima, Arena dos Espelhos. É, Arena de Quando Espelhos, você é. começou a escrever? Bom, eu sempre tirava 10 em redação, eu ganhava muitos prêmios que os jornais no Rio de Janeiro promoviam entre estudantes para o Dia da Árvore, e aí a minha redação em todo o Rio de Janeiro foi a principal, a isso e aquilo. E eu sempre gostei de escrever contos, né? E contos para criança e tal.
Sempre foi assim, as coisas me aconteceram na minha vida. Naturalmente. Porque tinham que acontecer, Zódia. Porque assim, fui ser atriz por acaso, não fui buscar isso. Fui ser escritora por acaso, porque eu comecei a escrever e tal, e ter algumas coisas assim com prêmio, né? Mas coisa de escola. E gostava muito de escrever. Primeiro porque a pessoa que lê muito tem uma facilidade grande para escrever. Mas você escreve muito Não, e bem, aí né? no teatro infantil eu escrevi um monte de contos de fada, já como roteiro, que foram levados ao ar no Teatro Infantil do Fábio Sabag. Depois eu fiz um policial, que tinha um programa na TV Tupi, mas aí eu escrevi um texto só. Então eu fiquei nessa, assim, né? Mas assim, escrever livros já foi numa idade um pouco mais avançada. Foi depois dos 40 anos. Porque eu dava muito workshop de transformação pessoal e tal. E passei por algumas experiências de vida que eu achei que eu tinha que compartilhar com as pessoas. E aí eu comecei a escrever e publiquei. Eu tenho 7 livros publicados no Brasil, um na Espanha, foi traduzido para a Espanha. Mas estão todos esgotados. Daí escrevi a minha própria autobiografia, com muito humor, contando cenas engraçadas e outras tristes, né? E saiu pela imprensa nacional, né, naquele projeto Aplauso, que infelizmente reduziram demais. Era uma coisa da preservação da memória cultural, de diretores de cinema, de atores. Essa é uma das funções do Entre Amigos. Manter, resgatar essa memória, não deixar que as pessoas esqueçam de grandes nomes. Exatamente. E nós fazemos uma relação também com a importância do trabalho do ator na dublagem. Como nós somos um estúdio escola de dublagem, né? Formamos atores em dublagem. Você esteve na dublagem por muito tempo. Por muito tempo. E a coisa Como foi a sua chegada na dublagem? Bom, eu cheguei na dublagem no meu primeiro longa-metragem, Sai de Baixo. Porque você dublando? Sim. Uau! Com 14 anos, porque assim, ele não tinha som direto. E o Sai de Baixo foi filmado muito em externa. Então, o som era terrível. E alguns dos atores de muito tempo, que estava começando isso de dublar o cinema nacional, tiveram dificuldade. É muito desafiante. Eu entrei, eu lembrava do ritmo com que eu tinha falado as falas, e para mim foi assim, sopa no mel, dublei com uma facilidade, não errei nada. O diretor, o JB Tanco, ficou assim: ora, mas a gente achou que ia ter que chamar uma outra atriz para dublar, você se dubla num síncro perfeito. Então ali eu já desenvolvi essa habilidade natural. Mas, assim, trabalhar com dublagem profissionalmente, eu fiz quando eu vim morar em São Paulo. No ano de 83. No Rio, eu não tinha, eu dublei, isso também é engraçado. Sabe a época da porno chanchada? Dos longa-metragens de porno chanchada. Eu dublei quase todas as atrizes. Eu também dublei muito. Eu dublei porque elas tinham um corpo maravilhoso, uma cara linda. Elas sabiam fazer o que faziam, mas não sabiam falar. Aí eu dublei uma montanha de filmes de longa-metragem. Depois dublei filmes também sérios. Dublei para o Nelson Pereira dos Santos, né? Dublei para o Bruno Barreto, longa-metragens que outras atrizes tinham feito o papel. Norma, você veio para São Paulo, começou a dublar, não é isso? Você logo que eu vim para São Paulo, eu fiquei sabendo, através de alguém que eu encontrei, não lembro quem, que tinha muita dublagem no SBT, que o SBT passava filme, aqueles filmes que passavam à tarde, e todos eles tinham que ser dublados, né? E que no SBT eles montaram 4 estúdios para dublar esses filmes. E aí, como eu tinha ido morar nas Perdizes, que era perto, porque o estúdio primeiro do SBT foi ali na Marginal Tietê, perto do Center Norte, né? Na Vila Guilherme. Na Vila Guilherme. Então ali eu dublei muitas tardes, muitas manhãs, dublei com vários diretores, né? Eu estava dublando. Norma, eu vou precisar pedir para a produção, eu quero mais tempo, gente.
Porque as pessoas que eu trago para esse bate-papo entre amigos tem muita história para contar. E o nosso tempo acaba. E como é que a gente faz para conhecer, para ouvir essas histórias, não é? Norma, puxa vida, o nosso tempo está acabando. Oh, tudo bem, mas foi um prazer estar com você. Quero te agradecer muito. Eu que quero te agradecer a sua participação na leitura dramática dentro do Cena 10 da minha peça Arena de Espelhos. Foi um prazer. Que eu escrevi com a Mariana Blum Rodrigues, minha filha. E foi um prazer ter você e esse nosso reencontro. Olha, obrigada, gente, viu? muito, muito, Disponha. muito obrigada, meu amor. Gente desse naipe, a gente precisa encontrar muito entre amigos. Até a próxima.